Olá, pessoal! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma conversa com autores de Texturas 3, a nossa revista literária, a revista literária da Oficina da Palavra. Bem-vindos, bem-vindas! Gabriela acabou de entrar, Seres Paper Conf também, né? Estamos esperando aí os participantes de hoje. Hoje teremos aqui Gabriela Graciosa, que já está aqui com a gente, e o Marcos Fausti, serão os dois convidados de hoje para o nosso bate-papo com autores de Texturas 3. Eu já vou, o Juliano Silva também entrou, já vou convidar a Gabriela para ir se conectando aqui na live de hoje. Oi, Gabriela! Que bom! Oi, Cíntia! Bom que foi rápido! O Instagram às vezes dá umas... Às vezes ele não colabora quando a gente quer, né? Então, querida, bem-vinda, né? Obrigada. Muito bom te ter aqui, essa simpatia. Obrigada pelo convite. Sorriso lindo. Eu costumo, ligou a live, eu começo a falar, mesmo que não tenha ninguém na sala, porque como vai pro vídeo depois, o pessoal vai assistir, tem gente que acaba não conseguindo acompanhar no horário, sim, né? Inclusive, já deixo para avisado que além ali da gente compartilhar no IGTV, no IGTV, eu tô também subindo para o YouTube, tô fazendo uma playlist com todas as conversas desde o lançamento, né, da revista. E para quem não conhece, eu vou começar apresentando a Gabriela Graciosa, nasceu em 1992, sempre gostou de inventar histórias. E quando descobriu que poderia escrevê-las para compartilhar com os outros, decidiu graduar-se em escrita criativa. Hoje é escritora em tempo integral e professora de inglês nas horas vagas. Pode ser encontrada em alguns blogs, mas também está sempre escrevendo no seu Instagram, Graciosa Guedes, né? Então, bem-vinda, querida. A Gabriela, a gente se conheceu na Oficina da Palavra, né? Embora já tenha toda essa bagagem, foi uma importante presente para mim também. E aí eu queria, né? Vou passar a palavra para a gente começar esse bate-papo, mas conta a tua trajetória pessoal, teu encontro com a escrita. Eu estou vendo que desde criança... E outra coisa, a Gabriela publicou um conto na nossa revista, Dança, Bernardo. Dança, né? Que contou com a ilustração, que é a foto de um amigo meu, que é fotógrafo, o Adriano Benritter, que eu achei lindo. Quando eu vi a foto, eu já pensei, já fiz uma conexão com o teu conto. Então, querida, a palavra é sua. Primeiramente, obrigada, Cíntia, pelo convite. Foi muito especial participar dessa revista, assim como do curso também. Tu falou, já veio com bagagem, mas realmente foi num momento que acho que a gente conversou um pouco ali na época, né? Foi num momento bem importante. A minha trajetória é um pouco longa para chegar aqui, mas eu vou tentar dar uma resumida para não ocupar o tempo todo. Como eu falei ali como você falou na biografia, eu sempre gostei muito de escrever e de inventar histórias. Eu até gosto de lembrar assim que na época de infância, que não tinha internet tão disponível, a internet de escada ainda era limitada, né? Quando a gente usava o computador, podia usar o Paint ou fazer alguns jogos. E geralmente eu abria o Word e escrevia. Mas eu escrevia, assim, pequenos trechos. Eu achava que eu estava escrevendo matérias, assim, algumas reportagens de jornal, contando alguma coisa ou outra. Mas sempre inventando, assim, pegando algo da realidade e criando alguma coisa. Eu lembro do apagão que teve aqui em Floripa, lá no começo dos anos 2000. 2003. Daquilo já surgiu uma história, e aí eu escrevia. E aí disso eu achei que eu fosse pro jornalismo, assim. Pensei, eu gosto de contar as coisas, né? Mas dali, nossa, dessa época de 2000 e pouco até chegar aqui, foram muitas coisas que aconteceram, né? Eu nunca fui muito dos livros,
assim, que é um pouco estranho para as pessoas que acabam se tornando escritores. Geralmente a gente ouve falar, sempre li desde muito pequena, sempre fui muito da literatura. Eu não era. Eu lembro da minha mãe querendo falar, lê Harry Potter, você vai gostar. E eu falava, vai sair o filme, não preciso ler. Então, assim, eu nunca fui muito da leitura até ali os 15, 16 anos, que foi quando eu comecei a ler. E eu pensei, caraca, livros... Aquele clichê, né? Aham. Livros são filmes na nossa cabeça. Gente, que sensacional isso. E aí, quando eu comecei a ler essas histórias, eu pensei, poxa, eu quero escrever histórias assim também. E aí, comecei a escrever. Tenho amigas que até hoje têm pastas no computador com histórias que eu mandava, assim, de 10 anos atrás. Que E legal! receberam o final, coitadas, né? Elas tiveram que aguentar aqueles começos que não tem final. Mas daí eu fui para a faculdade de arquitetura por alguns motivos, assim, não ter me encontrado no jornalismo. E aí foi quando eu descobri que existia uma faculdade de escrita criativa. E aí eu fui procurar, e aqui no Brasil não tem. Hoje em dia tem, na PUC do Rio Grande do Sul, Uhum. mas eu não sabia da existência na época e fui para os Estados Unidos. Aí eu fiz a faculdade lá. E aí de lá me formei há 5 anos. E só Uhum. agora, assim, que depois do teu curso e depois de alguns processos internos e de descobrimento, que hoje em dia eu falo que eu sou escritora mesmo, Que né? Então bacana, que bacana. essa é a minha trajetória. Até você falando, eu não lembrava que você tinha passado pela arquitetura, porque na semana passada a gente estava aqui com a Daniela Stoll, Demetrio e Paulina. A Daniela era arquiteta, trabalhou Uhum. como arquiteta e hoje se descobriu na literatura. Foi para o mestrado e o doutorado na Uhum. literatura e escreveu. Né? Então, tem essas outras portas, né, que nos Sim, ampliam o olhar também. Né? com certeza. Eu ali na arquitetura realmente eu gostava, assim, até hoje eu gosto, mas mais assim da parte de decoração, design de interiores, então eu não me via trabalhando com aquilo. E aí, quando eu descobri a escrita criativa, foi amor à primeira vista. E você acha que, por exemplo, porque tem a parte técnica, né? Quando você vai para uma graduação, para um Uhum. curso, né? E a gente fala, eu inclusive no curso, num dos encontros, eu pergunto, né, para os alunos. É uma pergunta que, na verdade, você tem que responder com terapia ou não, mas quem gosta de escrever, né? Você quer viver da escrita ou você quer viver com a escrita, né? Tem vários os que publicaram aqui vivem com a escrita e tem alguns que vivem da escrita. E quando eu digo viver da escrita, eu digo pagar conta de água, luz, aluguel com a escrita, né? Fala um pouco em relação à questão da técnica. Como é que isso entrou para você? Você percebeu uma diferença grande de quando você se apropriou desses conceitos? Como é que isso entrou para você, pessoalmente, na tua escrita? Uhum. É engraçado que até hoje, ali no Instagram, me perguntaram o que eu achava que fazia um bom escritor. E eu acho que só tem uma resposta, assim, que é escrever. Não, ninguém se torna um bom jogador de futebol sem praticar, sem treinar. Então, acho que para qualquer coisa que a gente queira fazer, é válido a prática. Então, não tem como fugir disso. Mas essa questão de viver da escrita e viver com a escrita como tu falou, muita terapia para discutir, né? Mas eu acho que assim, o cenário que a gente vive no Brasil é um cenário complicado, com certeza, para dizer, eu vivo da escrita. É difícil, não sei Uhum. os números exatos, mas acredito que a porcentagem de autores publicados que consigam viver da escrita é baixa. Mas existe essa apropriação da ideia, né? Como tu falou assim, o que muda quando a gente passa da ideia de viver com a escrita para a Uhum. ideia de viver da escrita, que foi essa transição pela qual eu passei do final do ano passado pro comecinho aqui desse ano, e aí entramos em pandemia. Mas essa mudança, eu acho que ela tem um pouco a ver tanto com a educação, que eu digo no sentido de cursos e tudo mais, mas eu acho que a grande chave mesmo é a nossa mentalidade, assim. Aham. Tanto que eu me formei já faz 5 anos na faculdade, né? Faz 5 anos que eu saí do curso de escrita criativa, de lá para cá eu passei por alguns outros cursos livres, mas foi só no final do ano passado, depois de terapia, muito tempo de terapia, que eu percebi que era realmente isso que eu queria. E aí que eu precisava
tomar algumas atitudes e dar alguns passos para me apropriar disso. E aí foi quando eu fui para o teu curso, eu até acho que eu falei, né, porque que era uma reconexão com isso que eu precisava, com esse lado da escrita, que estava meio apagado, meio deixado de lado, porque quando eu vim para o Brasil, eu trabalhei com marketing por mais ou menos 3 anos. Então, quando muda a mentalidade, aí é que todas as técnicas e todos os conhecimentos eu acho que encaixam. Assim, hoje, quando eu escrevo, por um bom tempo eu pensei, nossa, eu perdi tudo que eu aprendi na faculdade, eu não lembro das coisas, enquanto eu tentava, assim. Mas quando eu estava vivendo com a escrita, né? Eu tinha meu emprego, eu tinha toda a minha vida, e quando dava, eu escrevia. E aí, nesse momento, eu pensava, poxa, eu não lembro das coisas, eu não lembro das técnicas, eu não lembro do que eu aprendi, né, na faculdade. E aí, a partir do momento que eu fiz essa mudança de pensamento, falei, não, agora eu vou viver da escrita, por mais que eu ainda não pague as contas, um dia, quem sabe, mas é a mudança de mentalidade mesmo. E aí, parece que vai voltando, assim, as técnicas vêm, aí você lembra, é assim, e aí o processo, ele muda muito, assim, o processo de um livro que eu escrevi, por exemplo, em 2017, foi muito diferente do que eu tô passando agora. Até comentei que eu tô na minha caverna de escrita, tô completamente offline para focar, que eu tô escrevendo um livro. O processo ele é todo diferente. O processo é diferente, assim, né? Então, mas vai da mentalidade mesmo. Então, quando tu decide viver da escrita. E tem um amadurecimento da idade e tem um amadurecimento da escrita. Porque você vai se apropriando, você vai descobrindo a sua voz, porque você tem a técnica, mas não é só a técnica, você tem a sua voz, você tem os temas, né? Mais uma coisa também, porque às vezes algumas pessoas têm assim, tem aquela imagem de glamour, né? Algumas pessoas têm uma imagem de glamour do escritor, da escritora. E as pessoas também não se esquecem ou não sabem que muitas vezes o escritor escreve coisas que não necessariamente ele gostaria, temas dos quais ele gostaria de escrever. Às vezes ele trabalha com roteiros, às vezes acaba escrevendo livros pensando num possível mercado de venda, com um nicho específico. Também são escolhas, né? Então, tem esses meandros aí da escrita, que hoje está muito mais fácil, inclusive para se publicar, você tem plataformas, você tem seu blog, você tem, inclusive, dicas de marketing para escritores. Então, tem uma série de impulsionamentos que acabam facilitando quem quer se mostrar, né? Então, tem algumas pessoas que por um tempo, até na semana passada, conversando com o Demetrio, ele falava, né, ele publicou bastante, ele dá alguns cursos pelo SESC de escrita criativa. Então, tem uma determinada época da vida que tem gente que escreve muito, tem livros prontos, mas nunca publicou. Então, fica aquela coisa engavetada. Então, tem esse primeiro passo que é se mostrar. Você fica um pouco, né, nu. Tem que se despir e está aberto a encarar, né, essas possibilidades aí, né? E você está com algum projeto assim fora do seu livro? O que você tem pensado? Como é que você tem, né? Eu vejo que de vez em quando você participa dos concursos literários. Então, o conto da revista, ele foi escrito para um concurso, para o concurso do SESC, se eu não me engano. Eu tenho 4 contos publicados de forma independente, até queria falar um pouquinho sobre isso que estavas falando, da questão das possibilidades hoje. Eu acho que realmente existe, assim, uma facilidade maior de se fazer por si mesmo, né? Todos os meus contos até hoje, eles são publicados de forma independente. Lógico, eu acredito que tem uma maior concorrência também para se chegar numa publicação tradicional, mas acho que foi democratizado o processo de publicação com as plataformas digitais, então facilita bastante. De projetos futuros, eu estou escrevendo esse livro, né, que eu me botei um prazo pessoal assim para terminar, mas tem uma coletânea de Halloween para sair no Dia das Bruxas, que ainda não tem nome, é um projeto com outras escritoras também. Também tem mais um conto que está pronto, ele está esperando também a publicação de uma outra coletânea.
E por enquanto é isso, assim, que eu sei que tem à vista, tem esses dois que provavelmente devem sair ali no fim do ano. Um no Dia das Bruxas, a gente tem a data já, e o outro a gente tá vendo para outubro, novembro, talvez. Eu tenho um conto de Natal que eu publiquei no ano passado em coautoria com uma amiga minha, que a gente tá pensando em talvez voltar para esse mundo, que é uma cidade uma cidade fictícia que a gente criou. E talvez a gente volte para esse ano Natal ali de novo. Mas eu acho que fica um pouco complicado, porque a gente cria uma história em 2020 e a gente pensa, será que a gente aborda a pandemia ou não? O último conto que eu escrevi, ele é uma história de amor na pandemia, né? Com essa temática. Mas aí criar um romance numa cidade fictícia que não seja da temática da pandemia, de que forma a gente, né, trabalha com isso. Então, são coisas a se pensar ainda. É engraçado porque é um tema assim, não dá para você não falar da pandemia, mas por outro lado, assim, para cair no clichê também é assim. Fácil, porque todo mundo só fala da pandemia, só escreve sobre a pandemia. E tem então, a questão do escapismo ser também, original né? Nesse meio, né? Isso, e também tem a questão, acho que do escapismo, assim. Eu acho que hoje em dia a gente está usando muito a arte, a cultura como uma forma de se desligar disso, né? A gente vê filmes, a gente lê livros, a gente escuta música porque tá tudo muito sobrecarregado. E aí você vai ler um livro sobre a pandemia? Depende, né? Depende bastante. Então, assim, o processo de escrita do meu conto, que se passa, que é um conto sobre a quarentena mesmo, foi bem divertido, mas tudo foi abordado de uma forma muito leve. Foi isso, quando eu pensei em fazer, eu pensei, não, vai ser uma coisa para as pessoas, mesmo que pensem nisso, porque vai estar passando nessa realidade, que as pessoas possam se distrair um pouco e ver um lado bom, se é que a gente pode dizer que tem um lado bom, né? Mas nesse sentido, assim. E paralelamente você trabalha também com traduções, com revisões? Como é que você também dá aula de inglês? Tô dando aula de inglês, eu dou aula de inglês. Eu, inclusive, tive que fazer algumas escolhas, assim, né, nesse semestre, de priorizar o tempo de escrita mesmo. Então, tô com um número reduzido de turmas de inglês. Caiu um pouquinho. Preparação de... Foi a minha que caiu? Me pareceu, não sei se foi a minha ou a sua. Não, vou recapitular um pouquinho. Eu tô dando aula de inglês, mas com turmas reduzidas para priorizar o tempo de escrita. E eu faço algumas preparações e revisões de texto também, como autônoma, assim, né? De forma freelancer. Mas o foco mesmo é a escrita. Hoje em dia, eu até tô com um livro que eu tô revisando, mas já conversei com a autora para pegar um pouquinho mais de prazo para poder terminar esse projeto, que eu tenho um prazo um pouco mais apertado do livro para terminar, né? Ah, que bacana, né? Então, Gabriela, acho que foi muito interessante, né? Inclusive, eu estou com um projeto aí, porque veio essa pandemia também e acabou mexendo na vida de todo mundo, né? Então, eu comecei o ano já com esse projeto de transformar meu curso, que era semestral, em oficinas, e acabou antecipando a minha vontade de transformar o online. Então, hoje eu estou totalmente online, mas agora no segundo semestre eu vou montar um curso que antes era um complemento do outro, que é o de escrita criativa. Então, vai ser agora um conteúdo novo. Eu estou priorizando primeiro já transformar os cursos que eu tenho em conteúdo, mas eu quero me dedicar agora para montar, inclusive trazer algumas parcerias. Sempre tenho outras vozes de autores. Eu quero. Olha aí, se precisar. Texturas está dentro desse meu projeto, é um projeto pessoal. Agora, mês de agosto é o mês de 11 anos da Oficina da Palavra. Então, ano passado nasceu Texturas. Então, esse encontro com a literatura, porque ao mesmo tempo a literatura, como você falou, ela é um respiro, mas ela também é uma potência. Ela também é uma arma, né? Então, de indignação. E eu acho que essa edição de Texturas a gente vê de vários jeitos. Foi uma coincidência, coincidência, de uma certa forma, porque algumas pessoas, né, eu fui topando, alguns ex-alunos, convidados, amigos, e eu não dou um tema. Só que os temas acabam se conectando e são vozes diferentes que se complementam. Isso é um encontro que a literatura ela propicia para a gente também, né? Ao mesmo tempo que a gente consegue se expressar
de uma forma que talvez racionalmente, num texto, num artigo, né, científico, fosse mais pesado, mas a literatura nos permite, até por meio da criação de personagens, ou não, né, por meio da poesia. É um pouco daquele se esconder, né, na voz do personagem e conseguir falar suas verdades de uma forma um pouco mais indireta, assim, né? Não seja tão... Apesar de que quando a gente põe no mundo, como tu falou um pouquinho mais cedo, a gente acaba se expondo, né? Ficando nu com as nossas palavras, de qualquer forma. E sempre tem quando a gente lê alguém que pensa assim, meu Deus, eu não conheço essa pessoa, mas ela escreveu algo que tem a ver comigo. Quando a gente se encanta com o livro, quando a gente se encanta com uma história, quando a gente se encanta com um tema, né? E com a voz daquela escritora, do escritor, traz essa conexão e é uma potência pra gente, né? Sim, com certeza, com certeza. Então, tá bom, querida. Não sei se queria que você desse o seu arremate. Não, eu queria agradecer. Eu queria agradecer, né, o convite, principalmente o convite para participar da revista Texturas. Esse texto que eu escrevi, ele surgiu na aula. Eu lembro que foi um projeto, um texto que a gente fez de forma coletiva. A partir dali veio a inspiração para esse conto. Foi um processo bastante legal. E também agradecer pelas aulas ali e falar para quem não conhece, né? As aulas da Cíntia, assim, gente, prestem atenção, procurem, porque é incrível. E foi com certeza, eu posso dizer que foi uma das viradas de chave, assim, para eu, né, nessa transição entre viver com a escrita e viver da escrita. Então, queria agradecer de verdade. Tá, obrigada. Que bom que a gente consegue tocar, assim. Eu aprendo bastante, acho que mais do que os alunos, porque eu leio de tudo, né? De tudo mesmo, de literatura, doutorado de engenharia, de farmácia. Mas é muito enriquecedor, né? E essas conexões, eu tenho, e Texturas também tem um pouco desse papel, desse objetivo, fazer essas conexões entre as pessoas, entre os projetos, entre tudo que está acontecendo na cidade. Tem outras pessoas, tem pessoas de outros estados também que estão publicando com a gente. E essas histórias se conectam. Eu acho que elas se fortalecem coletivamente quando a gente se conecta, né? Então, muito obrigada, querida. É isso aí. Obrigada, Cíntia. Tchau. Tchau. Vou convidar o Marcos agora. Boa conversa com ele. Tchau. Obrigada. Vamos lá, vamos ver se o Marcos tá por aqui. Vamos lá, já estou te adicionando. Marco Faust Ramos. Tá entrando. Oi, Marcos! Tudo bom? Oi. Às vezes eu falo Marcos, mas é Marco. É Marco, mas eu estou acostumado já, não tem problema. Marco Faust Ramos, seja bem-vindo, tá? Obrigado. Marco nasceu em 1984, é natural de Florianópolis. Suas poesias e pensamentos têm como pano de fundo a vida na busca pelo autoconhecimento e pela possível transcendência. Dão vazão aos conflitos e contradições que surgem nessa jornada interior. Sua escrita também é uma forma de manifestar a ânsia de liberdade de uma mente por muito tempo aprisionada em seus próprios dogmas espirituais e morais. Marco graduou-se em gestão empresarial e estuda engenharia na UFSC. Então, eu costumo dizer para os meus alunos vestibulantes que querem engenharia, medicina, sabe? A vida literária também fora de humanas. Né? Então, com certeza. Então, eu acho que a literatura é importante para todo mundo, não interessa a área. Não interessa, né? Então, o Marco eu acabei conhecendo pelo Marcelo, que é meu marido, e foi seu professor. E falou assim, você tem que conhecer os textos do Marco. Então, Marco, foi um reencontro muito especial com o Marcelo ali no curso, né, que eu estava fazendo justamente para entrar na UFSC, que a gente estudou junto ele me deu aula faz 20 anos na autonomia lá, né? E foi muito legal reencontrá-lo, assim, professor que a gente tinha muito carinho, né? E acabou abrindo essa porta para a gente se conhecer também. Isso. Obrigado pela oportunidade. Então, começa me contando. Eu estava falando com a Gabriela, não sei se você ouviu, né? Primeiro tem esse dilema
que eu sempre falo com meus alunos, viver com a escrita ou viver da escrita. Sim, Pelo que eu percebi, até onde eu saiba, você vai contar pra gente, você vive sim. com a escrita, você ainda não vive da escrita. Sim, inclusive é uma relação bem nova. É com a escrita, com certeza. Bem diferente do caso da Gabriela, assim, né? Até se a gente for falar da minha história com a escrita, a gente vai demorar uns 3 minutos de live e vamos terminar já, porque ela é muito curta. Mas eu acho que talvez se a gente for falar do que me levou, né, a esse momento de começar Qual a foi se essa interessar. centelha aí? Esse fogo que É, acendeu? na verdade, eu sempre tive um interesse muito grande pela arte em geral, assim, né? Sempre fui uma pessoa, de certa forma, um pouco romântica, assim, em todos os aspectos, não só amoroso, né? Mas nunca manifestei tanto, né? Como pessoalmente, assim, a arte. E aí eu faz um ano e pouco, mais ou menos, passei por duas grandes separações, podemos dizer que foram duas separações ao mesmo tempo, né? Uma foi a do casamento mesmo, que eu tinha uma relação de 13 anos, e a outra foi de um caminho, né, de autoconhecimento. Não diria do caminho em si, porque o caminho eu busco seguir nele, mas de uma institucionalidade, pelo menos de uma escola, né, espiritual que eu participei por 15 anos. E foram essas duas separações ao mesmo tempo, né? E que obviamente geram muitas transformações, né? Muitas reflexões, um questionar-se muito grande sobre aquilo que a gente valorizava e colocava como verdade, né? Como conceito do que é o mundo. E a partir desses questionamentos eu comecei a sentir a necessidade de manifestar mais a minha individualidade, né? Porque, querendo ou não, estando na escola que eu estava, eu acho que isso é meio normal, assim, em qualquer busca espiritual, você acaba se aprisionando em certos conceitos, né, em certos dogmas e falando a verdade do outro, vamos dizer assim, afirmando a verdade de alguém, né, e não a sua. Então, essa busca por manifestar a minha própria, né, essência, vamos colocar assim, ela foi fundamental para que surgisse a necessidade de escrever, né? Não Uhum. só tem alguns poemas, tal, mas também textos que me ajudam a me libertar de mim mesmo, vamos dizer assim, né? Essa é a busca, na verdade. Sim, e aí, no caso, a literatura também ela entra como um lado terapêutico, né? De você encontrar a palavra e você se descobrir, né? E no momento, você tem dois textos aqui, né? Fé na incerteza, que de uma certa forma me parece Está sintetiza totalmente ligado a esse isso processo. que você acabou de dizer, e parte de si, né? São Uhum. muito simbólicos desse seu momento, mesmo sem eu te conhecer muito, mas eles de uma certa forma. Sim. E isso passa também por outras pessoas, também tem esses encontros, né? Sim, com certeza. Hoje eu acho assim, eu vivi 15 anos, como eu disse, numa escola espiritualista, assim, bem mística, né, esotérica, de certa forma. E hoje eu vejo que, claro, tudo é muito válido, né? Tudo a gente aprende, mesmo aquilo que a gente erra e Com dá com a certeza. cabeça na parede, sempre ensina muito, né? Mas hoje eu consigo, de certa forma, a partir de todos esses conceitos que eu aprendi de meditação, de autoobservação, de autoconhecimento, né? Encontrar dentro da minha própria vida, né, a minha particularidade, né? Porque, como inclusive esse texto que você falou, Fé na Incerteza, ele é o mais simbólico de tudo isso, porque eu acho que é muito perigoso, assim, quando a gente se fecha em uma verdade Uhum. estática, vamos dizer assim, né? Porque se ela é estática, para começar, é bem provável que a gente tenha assimilado de alguém, né? Porque quando a gente está buscando conhecimento, né, isso é um processo dinâmico, né? Contínuo e de auto renovação, né? Com certeza. Então, essa é a minha busca atual, assim, não jogar fora, obviamente, a água com, aliás, o Uhum. bebê junto com a água, né? Mas me livrar desses dogmas e fanatismos que eu acho que também dividem demais a sociedade, né? As escolas espirituais muitas vezes ensinam muitas coisas boas, por outro lado, geram exclusivismos, né? Preconceitos e divisionismos que não, de certa forma, fere o próprio princípio da busca, né? Pela essência humana, ou por Deus, ou por que a gente queira chamar, né? Essa transcendência.
E eu achei interessante, me chamou muita atenção esse seu texto, né? Eu não sou religiosa, muito pelo contrário, mas justamente não é fácil, porque você assumir, né? E eu penso nisso, né? A única certeza que eu tenho é que não há certeza, a gente não tem, e é um desconforto. E eu entendo as pessoas religiosas, mesmo eu não sendo, porque justamente, às vezes, a pessoa quer se agarrar a algo, ela precisa. E é difícil você viver sem saber, né? Quando a gente pensa do ponto de vista científico, né? Racional, a incerteza está aí. Você ter argumentos e ter determinados procedimentos não te dá certeza de nada. Você apenas é uma forma racional de você procurar compreender o mundo em que você está, as pessoas, mas isso também tem, de repente, tem outros conhecimentos, tem a sua própria experiência que você vai agregando no meio do caminho e vai te dizendo, eu hoje, com 53 anos, eu posso dizer que eu tenho menos certeza do que eu tinha quando 20. Eu vejo cada vez mais que a evolução da consciência humana é a gente assimilar a maior quantidade de incertezas possíveis, assim, porque de fato, a certeza estática ela nos limita 100%, né? Dali a gente não passa mais. Então, é algo que realmente é matemático. Assim. Hoje eu tenho uma visão assim da espiritualidade hoje, né? Que eu acredito que seja, para mim, pelo menos, mais madura, porque ela não exclui, assim, né? Eu busco enxergar, vamos dizer, a busca pela transcendência de uma forma em que ninguém é excluído. Porque se alguém é excluído, no meu ver, já existe alguma coisa errada, né? E mesmo dentro da possibilidade de não existir, inclusive, porque hoje, já que a fé é na incerteza, não tenho certeza do que existe, né? Se existe Deus, se não existe. Mas eu tenho clareza de que existe a experiência da transcendência, né? Porque essa experiência da transcendência, acho que todo mundo vive na vida de alguma maneira, né? Às vezes a gente vincula isso com a arte, por exemplo, tem pessoas que vinculam a luta social, né? A luta política também, outros vinculam a espiritualidade, e de qualquer maneira eu acho que aquilo que se sente, né, é muito semelhante, na verdade, porque é algo que dá sentido à vida da pessoa e ao mesmo tempo dá sentido à civilização humana, né? Que é buscar a transcendência, mesmo que isso não seja mítico necessariamente, né? Certo. E assim, mudando um pouco, né, o rumo da prosa, a gente falou um pouco da sua temática, desse seu encontro aí com a palavra, mas vamos trazer um pouquinho lá atrás, né? Você que estudou na autonomia, que tem uma formação. Eu, inclusive, conheci o Marcelo lá, quando eu era professora da autonomia. Não fui sua professora, que eu entrei depois. Eu lembro do seu rosto, mas não foi professora. Mas eu fui lá professora em 2003, 2004, né? Mas você certamente teve alguma formação, ou escolar, ou familiar, que te trouxe esse contato com a arte, como você falou, né? Conta um pouco desse seu contato de criança, jovem, que te trouxe até hoje, né? Essa possibilidade de se expressar. E você escreve bem, né? Então você tem esse contato. Como foi tua descoberta com a literatura, tua relação, né, com a arte de um modo geral e a literatura de um modo particular? Sim. Bom, na minha vida, basicamente, em termos de arte, acho que o mais forte é a música e a literatura. Talvez, em princípio, até a música mais, né? Porque a minha família sempre foi muito de escutar, para mim, né, música de alta qualidade. No caso, rock, né? Rock antigo, progressivo, Pink Floyd, Led Zeppelin, Rolling Stones, Beatles, etc. E também muita MPB, né? Caetano, Chico, Marisa Monte, Maria Bethânia e por aí vai, né? Tom Jobim. Então, isso são coisas que, de uma forma muito forte, marcam, né, a nossa alma e nunca mais se apaga, né? Porque ali existe... Entra que você nem sabe por onde, né? Às vezes sabe por onde, quando você é criança, você tá... não dá muita bola, mas depois que você assim... Gente, essa música me lembra alguma coisa que eu não sei exatamente onde é que eu estava, mas eu lembro. Sim, e aí acho que tem a ver, inclusive, esse meu histórico com a arte, com esses outros dois vínculos que hoje a escrita tem na minha vida também, porque a gente falou da parte do autoconhecimento, né, da espiritualidade,
ou da transformação da minha espiritualidade. Mas tem outras duas coisas interessantes também que me motivam a escrever. Um é o amor romântico em si, né? Que é essa questão mais clichê, de certa forma, mas que não deixa de me preencher, de ser importante na minha vida. E, obviamente, isso tem muito a ver, né, com a música e com tudo que a gente escuta desde criança, com os romances que eu li também a partir da adolescência, né? E o outro lado é a questão da consciência social, né? Da busca por um mundo diferente do que a gente vive hoje, porque isso realmente me motiva bastante, assim, né? Até cheguei a pensar em alguns momentos a virar político, né? Porque eu entendo que a política, na verdade, é algo muito, muito importante, né? Muito, muito valioso, e que um dos grandes problemas da nossa sociedade é justamente essa desqualificação generalizada que a gente tem, né, na política. Tanto dos políticos em si pela atitude, mas também da nossa visão frente à política, né? Porque a Quando a política gente não é só institucional, a política se faz no dia a dia, não é só no partido faz... político eu oficial, acabei né? decidindo ficar nesse outro ramo. Mas essa consciência social também, que motiva alguns dos meus textos também, ela também, obviamente, tem tudo a ver com a questão da música, né? Obviamente, desde pequeno escutando Chico Buarque, né, e Gilberto Gil, etc., a gente vai desenvolvendo essa acessibilidade. E a autonomia é um espaço maravilhoso para isso também, né? Porque é uma O escola que Marcelo, sempre o desenvolveu o Marcelo senso crítico. comentou aqui que você sempre foi político. É, eu sempre tive essa inclinação, assim. Uhum. Mas aí, de fato, é bem por um interesse, bom, entendo eu genuíno, porque me dói muito ver, né, como existem tanta desigualdade, tanto sofrimento na nossa sociedade, né? Uhum. E ainda mais absurdo num país como o Brasil, com tanta riqueza, e a gente não conseguir minimamente, né, distribuir essa riqueza, é algo que não faz sentido em nenhuma, não tem como fazer sentido na cabeça de ninguém, né? Uhum. Então eu vejo que o debate está muito polarizado, né, muito passional e pouco racional, né, pouco equilibrado. Sim. Então, E você, quando você escreve, você disse que agora começou a escrever com mais força e tal. Você é mais disciplinado? É assim, quando dá aquela inspiração, é aquele que o pessoal não, diz, ó, bem peguei bem um desse segundo guardanapo. jeito. Hã? Não, todos os textos que eu escrevi até hoje, que não são muitos também, né, acho que, sei lá, uns 20, alguma coisa assim, foi sempre assim, né, um momento de inspiração. Eu até visualizo que tem muito a ver com a meditação, assim, esses meus momentos, né, porque a meditação é uma técnica que te leva a isso, né, a ter momentos de insights, assim, né, que você sente algo muito forte por conseguir tranquilizar a mente num dado momento ali. E normalmente vem dessa forma, é um sentimento que depois eu converto de alguma maneira em ideias, em palavras, né, para tentar dizer aquilo que eu senti num dado momento. Tem um texto que é sobre a transcendência também, que foi bem isso, uma meditação que eu senti, né, uma felicidade, uma inspiração, uma alegria íntima muito profunda, e quis colocar aquilo. E aí tem, lógico, tem um trabalho, obviamente, para colocar isso numa forma, vamos dizer assim, né? Mas sempre é de uma forma bem natural e espontânea, porque eu não tenho um compromisso formal com a escrita, né? É realmente usar ela como uma maneira de manifestar e desenvolver a minha subjetividade, né? Então, é assim, mas a mesma parte da escrita em geral é rápida, até porque eu não tenho muito conhecimento e nem muitas técnicas, né? Eu coloco aquilo que eu sei de forma meio intuitiva, assim, vamos dizer, né? Certo. E você tem projetos assim para estar pensando em alguma coisa, em projetos assim nessa área artística? Olha, o meu projeto é estudar bastante. Você está fazendo engenharia, Porque, você tem graduação em administração, está fazendo engenharia. na verdade, eu vou começar, né? Era para ter começado agora em julho, e aí, agosto, né? Mas vai começar só o ano que vem, porque tem esse atraso agora de um semestre, né? Uhum. Impossível remediar. Então, ainda vou começar na engenharia. Mas quando eu digo estudar, eu pretendo estudar muitas coisas, mas principalmente filosofia, sociologia, política, eu gosto muito, economia também. E eu sinto, de alguma forma, uma necessidade de escrever sobre isso também, porque eu gosto bastante, mas primeiro eu tenho que saber mais, na verdade. Então, enquanto isso, eu vou manifestando esses insights que acontecem de vez em quando. Basicamente é isso. Tá certo. Então, é isso. Eu queria te pedir para dar um recado final aqui para o pessoal que está acompanhando e o pessoal que vai acompanhar, porque eu vou depois compartilhar esse nosso bate-papo por aqui. Tá Legal. bom?
YouTube, depois eu te mando o link, né? Beleza, com certeza. Bom, obrigado pela oportunidade de novo, né? Tanto por participar da revista, como desse espaço também da Oficina da Palavra. É uma motivação também, por mais que eu não tenha um vínculo formal, como eu falei, mas isso nos motiva, né, a continuar manifestando isso que a gente sente em algum momento, porque para mim é muito bom, né? Se é bom para mais alguém, eu não sei, mas para mim com certeza é muito bom. Ah, E também parabenizar pelos 11 anos, né, da Oficina da Palavra, que eu obrigada. escutei agora você falando que está fazendo aniversário agora, né? Isso, é agosto. Eu não me lembro o dia, mas em agosto foi quando Por a aí. gente ficou. O Parabéns, Marcelo. estamos juntos e Isso, vamos dançar que nem o Bernardo, né? Junto com o Bernardo. isso Vamos passar. mesmo. E na Ideia. semana que vem teremos mais um bate-papo aqui. Teremos a Mara, o Luiz e a Clarissa. Legal. Agora em agosto a gente termina essas conversas, então vamos até a última terça-feira. Tem alguns autores e autoras que não estão no Instagram, então eu vou gravar no Zoom e vou depois compartilhar, porque nem todo mundo está por aqui, né? Então, a Eu entrei ideia... faz pouco tempo, inclusive, também. Eu entrei faz pouco tempo também. Então tem gente que fala assim, mas como você não está? Não, gente, as pessoas estão na vida, estão no mundo, né? Isso aqui é passageiro, Claro. É só um meio. Com certeza. Tudo meio. Transforma-se na sociedade dinâmica. A gente gosta do formato porque você consegue convidar alguém para a live, Claro. mas eu vou gravar no Zoom, eu vou marcar um encontro no Zoom com essas pessoas e depois a gente compartilha. Porque às vezes a pessoa também não tem muita afinidade também com as redes. Eu não estou tão nervoso porque eu dei muita conferência por 15 anos, né, nessa parte de espiritualidade, mas em geral é meio difícil, né, falar ao vivo. Assim, é mais difícil. Mas, querido, quero te agradecer bastante, agradecer quem passou Obrigado. por aqui e com certeza depois o pessoal vai te ouvir, tá? Então, beleza. Hoje temos dois apenas, né? A outra pessoa que estava programada para hoje